Entre sombras e sussurros eu observo. Eu sou Chiron, e este é o ciclo do medo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última, e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos, e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Eu não nasci pastor. Isso é importante que você entenda desde o começo. Meu nome é Elias Mendes da Silva, e antes de levantar a Bíblia, eu já carregava o peso do mundo nas costas. Cresci num sítio pobre nos arredores de São Valentim, uma cidade pequena, onde todo mundo sabe o nome do outro e também os pecados que cada um tenta esconder. Mas eu mudei. Ou pelo menos tentei. Casei com a Célia ainda jovem, aos 22, e logo nasceu nossa única filha, Rebeca. Aquela menina era o sol da minha vida, meu pedaço de céu em meio a tanta escuridão. Quando Rebeca tinha 6 anos, descobrimos que ela estava doente. Uma febre estranha, insistente, que virava convulsão, apagava os olhos dela e deixava só o vazio. Fizemos de tudo. Vendi nossa moto. Vendi as galinhas. Vendi meu orgulho. Rezava noite e dia. Jejuava. Clamava. Levava a menina em vigílias. Pedia unção. Mas nada adiantava. Foi quando conheci um homem. Ele apareceu do nada, durante uma madrugada fria de junho. Eu estava sentado na calçada da igreja velha, com os olhos molhados de oração e culpa, e ele se aproximou calmamente, como se soubesse exatamente onde me encontrar. O Senhor não escutou? Ele perguntou a voz mansa como o veludo do inferno. Assenti. Meu orgulho já tinha sido queimado faz tempo. Eu estava nu por dentro. Mas eu escuto, ele continuou, e posso dar o que você quer. Ele não me disse que era o diabo. Não usava capa nem cheiro de enxofre. Parecia um homem qualquer. Só os olhos dele tinham uma escuridão que engolia tudo ao redor. Eu ouvi. Perguntei o que queria em troca. Ele sorriu. Me entregou um papel, um pacto, uma assinatura. Não agora. Um dia, Elias. Um dia eu volto para cobrar. Mas a menina vai viver. Na manhã seguinte, Rebeca acordou. A febre tinha sumido. Os médicos chamaram de milagre. Eu também. Foi assim que começou a minha fama. Comecei a pregar. A palavra escorria fácil da minha boca, como se sempre tivesse morado em mim. Montei uma igreja pequena, depois outra, e mais outra. Rebeca crescia saudável, linda, inteligente. E eu era o pastor Elias, o homem que ora e cura. Mas toda semente maldita um dia floresce, e quando floresce, ela sangra. A fé me deu poder, ou ao menos foi o que pensei. Nos primeiros anos da igreja, tudo floresceu. Fiéis vinham de cidades vizinhas para ouvir minha palavra. Diziam que minha voz tinha um peso diferente, que quando eu falava de Deus, as pessoas choravam como se o próprio céu estivesse presente. Eu acreditava nisso, ou fingia que acreditava. A verdade é que lá no fundo, algo dentro de mim sabia que não era o céu que me guiava. Aos poucos eu deixei de orar de verdade. Já não sentia a presença de Deus como antes, mas continuava pregando, levantando as mãos, expulsando demônios, ou fingindo que expulsava. O povo aplaudia. Chamavam aquilo de avivamento. Foi nessa época que minha filha começou a trabalhar comigo, cuidando do coral e dos jovens. Rebeca virou uma mulher linda, firme na fé, doce. Ela não sabia do que eu fiz. Ninguém sabia, nem Célia.
Eu enterrei aquilo no passado e cobri com um altar. Mas o passado é como uma semente ruim. Ele cresce no escuro, até arrebentar o chão. Comecei a ouvir sussurros durante a noite. No começo, achei que fosse cansaço, mas depois, eles começaram a vir durante os cultos. Vozes que sussurravam meu nome. Vozes que diziam coisas que eu nunca contei para ninguém. Elias, você me chamou, lembra? Elias, a dívida vive. Parei de dormir direito. Célia dizia que eu estava ficando paranoico, que precisava de repouso. Mas como explicar que toda vez que eu fechava os olhos, via o mesmo homem daquela madrugada? Ele me olhava, de pé no meio do altar, com aquele sorriso podre de paciência. Sua fé é emprestada, ele me dizia. E tá quase na hora de devolver. Na igreja, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Durante uma oração, uma mulher desmaiou e ficou em transe, falando uma língua que ninguém entendia. Quando voltou a si, ela apontou para mim e disse: "O pastor está sujo." Levei aquilo como ataque do inimigo. Repreendi. A igreja aplaudiu. Mas minha mão tremia. Teve também o caso da menina da recepção, a Aline, uma moça de fé, sempre presente. Ela sumiu uma noite, depois do culto de domingo. Ninguém sabe como, nem quando. A polícia disse que ela deve ter fugido, mas a bolsa dela estava no banheiro da igreja. Depois vieram os vultos. No começo pensei que fossem sombras, mas durante um culto, enquanto eu pregava, vi algo se mover atrás dos músicos. Um vulto alto, magro, como um homem sem rosto. Ele me encarava. Congelou minha garganta. "Tudo bem, pastor?" perguntou Rebeca ao meu lado, confusa com meu silêncio repentino. Eu sorri e continuei, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, eu sabia. Algo tinha voltado, algo que nunca foi embora, na verdade. E agora, ele estava pronto para cobrar. Na semana seguinte, a frequência dos cultos caiu. Era como se a cidade inteira estivesse sufocando sem saber por quê. Até os irmãos mais fervorosos estavam inquietos. Uns adoeciam do nada. Outros ficavam em silêncio o culto inteiro, com os olhos vidrados, como se estivessem em outro lugar. Uma presença pesada, escura. Reuni a liderança da igreja numa segunda-feira à noite. Rebeca, o irmão Joel, meu braço direito desde o início, e mais 3 obreiros de confiança. Disse que precisávamos orar, jejuar, repreender qualquer maldição que estivesse rondando a casa de Deus. Mas enquanto falava, eu mesmo sentia a hipocrisia gotejar da minha língua como veneno. "Tem algo errado aqui", disse Joel. "Eu tô sonhando com gritos. Toda noite. Não contei para ninguém, mas sonhei com a Aline. Ela estava chorando. Disse que o mal veio de dentro da igreja. Senti um frio rasgar minha espinha. Respirei fundo, tentando manter o controle. São ataques do inimigo. Menti. Ele quer nos dividir. Mas algo dentro de mim sussurrava: "Você sabe o que é, Elias. Você trouxe isso para cá." Na sexta-feira, preparei um culto de libertação. Queria mostrar poder. Queria expulsar a dúvida da mente dos fiéis, e da minha também. A igreja encheu. Gente em pé nos corredores. Todos esperando o pastor Elias fazer o milagre acontecer. Comecei forte. Louvor alto. Palavras afiadas. Mas no meio da pregação a luz piscou. Um estalo seco cortou o som e tudo ficou escuro por 2 segundos. Quando voltou, algo estava diferente. O púlpito sangrava. Sim, sangue. Uma linha fina escorrendo pela madeira do altar. Achei que meus olhos estivessem me traindo. Pisquei, me aproximei. O líquido escorria, quente, viscoso, tinha cheiro metálico, e ninguém mais parecia ver. Recuo um passo. A voz volta. "Você prega em cima da carne que me deu, Elias. Esse altar é meu." Treme. Ajoelhei e fingi que era parte da pregação. O povo gritava glória a Deus, aleluia, mas eu só queria fugir dali. Depois do culto, Rebeca me chamou no canto. "Pai, o senhor está bem?" O senhor parecia com medo. Olhei para ela. Minha filha. Aquela que eu salvei ou que achei que tinha salvado. Ela tinha os olhos da mãe, mas a alma era pura.
e era por isso que eu nunca contei nada. Só estou cansado, filha, respondi. Ela me abraçou, e quando me tocou, ouvi a voz de novo, fria como a morte. Ela também é minha. Ali, naquele instante, eu entendi. O preço nunca foi a minha alma. O preço sempre foi ela. Eu não consegui dormir naquela noite. Célia já estava na cama, respirando tranquila, mas eu fiquei sentado na varanda, encarando o escuro do quintal, como se ele pudesse me responder. O vento arrastava as folhas secas pelo chão, e os galhos da mangueira pareciam braços tentando alcançar o céu, ou talvez puxá-lo para baixo. A frase da voz ecoava na minha cabeça como um trovão sem fim. Ela também é minha. Rebeca, minha filha, meu sangue, minha razão de viver. Foi por ela que eu aceitei o pacto, e agora era por ela que ele voltava. Levantei de madrugada e fui até a igreja. Levei a chave no bolso, uma lanterna e a coragem esfarelada nos bolsos. Entrei sozinho, tropeçando nas sombras. O templo estava vazio, mas o ar parecia vivo. Um calor estranho, abafado, como se algo estivesse respirando dentro das paredes. Fui até o altar. Me ajoelhei ali onde vi o sangue escorrer. Por favor, me sussurrei. Seja o que for, me deixa em paz. Leva minha alma. Faz o que quiser comigo. Mas deixa minha filha. O silêncio me respondeu. Um silêncio que doía nos ossos. Até que, vindo do fundo da igreja, ouvi passos. Lentos, arrastados. Meu coração disparou. Apontei a lanterna e não vi ninguém. Mas então, atrás de mim, ouvi a voz. Não foi sua alma que me deu, Elias. Foi a dela. Ela é minha desde aquela noite. Me virei rápido, e lá estava ele. O mesmo homem da madrugada em que tudo começou. A mesma roupa preta, o mesmo sorriso sereno e os mesmos olhos sem fim. Isso não era parte do acordo, gritei. Eu salvei minha filha, eu dei minha vida a Deus. Ele riu. Não um riso alto, um riso contido, debochado. Você deu sua vida a um Deus que não te respondeu. Eu fui o único que te ouvi. Você rezou, eu apareci. Foi a sua fé que me chamou. E agora, a dívida vence. Sem porquê. Por que ela? Ele se aproximou. Tão perto que pude sentir o hálito dele, quente, cheirando a terra molhada e ferro velho. Porque ela era o que você tinha de mais puro. E tudo que é puro é o que mais me interessa. Desapareceu. Assim, como fumaça. Eu caí de joelhos. Chorei como um cão ferido. Mas no fundo eu sabia que esse momento chegaria. Eu só não sabia que doeria tanto. No domingo seguinte, cheguei na igreja mais cedo do que nunca. Eram 6 horas da manhã, o céu ainda acinzentado, mas eu já sentia o peso do inferno pairando sobre os telhados. Estava decidido. Iria enfrentar isso, sozinho se fosse preciso. Deus ainda podia me ouvir. Era o que eu repetia como um mantra, embora cada vez acreditasse menos. Fui direto ao altar. Sentei nos bancos da frente e fiquei em silêncio. Não orei. Não cantei. Só encarei a cruz de madeira pendurada sobre o púlpito. Mas algo estava errado. A cruz estava de cabeça para baixo. Pulei do banco. Me aproximei. Toquei nela. Era a mesma cruz, só que agora invertida. Quem teria feito aquilo? Não era brincadeira de adolescente. Era um aviso. Na parede de trás, alguém, ou algo, havia escrito em letras vermelhas, como se fossem feitas com sangue seco. A casa é minha. Minhas pernas fraquejaram. Tive vontade de correr, mas não podia. Não depois de tudo. Então peguei um pano, subi na cadeira e tentei remover aquela maldição com as próprias mãos. Não saía. Era como se tivesse sido gravado a ferro. Os primeiros irmãos começaram a chegar por volta das 7. Quando viram a cruz invertida, alguns recuaram imediatamente. Outros, como o irmão Joel, vieram até mim com o rosto tenso. O que aconteceu aqui, pastor? Isso é profanação. Vandalismo. Menti. Algum descrente querendo nos amedrontar. Ele me olhou fundo nos olhos. Eu vi ali uma faísca de desconfiança. Isso tá ficando sério, pastor. Primeiro a Aline desaparece, agora essas coisas estranhas. E o senhor sinceramente parece um homem assombrado. Fingi não ouvir.
Fui até a sala dos fundos, me tranquei e respirei fundo. Quando Rebeca chegou, me abraçou como sempre. Mas havia algo no olhar dela, algo diferente. A doçura ainda estava lá, mas agora com uma sombra, como se ela também estivesse sentindo a aproximação de algo que não conseguia explicar. Durante o culto, a energia estava carregada. O louvor parecia desafinado, as pessoas inquietas. Enquanto eu pregava, via vultos se movendo entre os corredores. Um irmão começou a tossir sangue. Uma criança desmaiou, e eu ouvia a voz dele. Ela está quase pronta. Meu olhar foi até Rebeca, que cantava no microfone com os olhos fechados, entregue à adoração. Minha filha, a mesma que eu tinha condenado sem saber, eu precisava fazer algo, e rápido, porque a escuridão não esperaria mais. Naquela noite, depois do culto mais tenso que já vivi, fui direto ao meu escritório nos fundos da igreja. Tranquei a porta, fechei as cortinas e me ajoelhei diante da estante de livros antigos, onde guardava não apenas bíblias e devocionais, mas também o que restava do meu passado. Atrás de um painel de madeira solto escondido há mais de 20 anos, estava o que eu temia, o livro do pacto. Sim, eu o guardei. Maldito seja o dia em que não o queimei. Um pequeno caderno de couro negro, as páginas amareladas pelo tempo e a assinatura, a minha assinatura, manchando a última folha. Abri com mãos trêmulas. As palavras não pareciam em português, mas eu entendia. Sempre entendi. Era como se elas fossem gravadas diretamente na alma. Uma linguagem antiga, espiritual, cruel. Na primeira página estava escrito: não se invoca o inferno sem abrir mão do céu. E na segunda: toda dívida firmada com vida será cobrada com sangue. Mas o que me arrepiou não foi isso. Foi o trecho que eu nunca tinha notado antes, quase apagado, escrito na borda inferior da página com uma caligrafia torta. Quando a semente amadurece, a oferenda deve reconhecer o dono. A oferenda, Rebeca. Aquelas palavras me envenenaram por dentro. Eu percebi com dor que não bastava apenas ele vir buscar o que era dele. Minha filha precisava aceitar a aproximação, os pesadelos, o estranho comportamento dela. Era isso. Estavam preparando Rebeca para a colheita final. E se ela aceitasse, mesmo sem saber o que era, estaria perdida para sempre. Saí correndo da igreja. As ruas de São Valentim estavam desertas, como se a cidade toda estivesse presa num pesadelo coletivo. Em casa, Rebeca já dormia. Entrei no quarto dela devagar, como quando ela era criança. A luz da lua cortava o quarto, iluminando seu rosto sereno. E foi aí que vi. No pulso dela havia uma marca, uma cicatriz que não existia antes. Um símbolo como um olho com chamas ao redor. Exatamente o mesmo que estava na capa do livro do pacto. Engoli o grito, senti as lágrimas queimarem os olhos. Eles estavam marcando ela, preparando. Saí do quarto, me tranquei no banheiro. Olhei para mim mesmo no espelho e disse em voz alta: eu vou te proteger, minha filha. Nem que eu tenha que descer até o inferno com você. Mas a resposta veio, clara, cortando o silêncio como uma lâmina. Você já desceu, Elias, e trouxe ela com você. No dia seguinte, São Valentim parecia mais escura, mais vazia, como se algo estivesse sugando a vida da cidade aos poucos. O comércio fechava mais cedo. As crianças não brincavam nas ruas. Até os cães latiam diferente, com um lamento que dava arrepios. Fui à igreja antes de todos. Cheguei com o sol ainda nascendo e, mesmo assim, o templo já estava aberto. A fechadura estourada, a porta entreaberta e lá dentro, um silêncio que pesava como uma maldição. Entrei com o coração aos pulos. Tudo parecia normal. Mas quando cheguei ao altar, vi algo que me fez parar. A Bíblia, a mesma que usava em todos os cultos, estava aberta em cima do púlpito, e as páginas estavam rasgadas, queimadas nas bordas, como se alguém tivesse tentado apagar a palavra. E sobre ela repousava um pequeno objeto, um dente humano. Peguei aquilo com um pano e joguei numa sacola enojado. O inferno já não batia na porta. Ele estava entrando. Mais tarde, durante a reunião com a liderança,
Joel puxou um assunto que me fez gelar o sangue. Pastor, mais um desaparecimento. O jovem Lucas, da equipe de mídia, sumiu ontem à noite. A mãe dele está desesperada. Meu Deus, murmurei, tentando não demonstrar o pânico. E não foi só ele, Elias, continuou Joel. Isso está crescendo, está errado, está podre. E com todo respeito, o senhor está escondendo alguma coisa. Olhei para ele, com olhos pesados de verdade. Parte de mim quis abrir tudo, confessar, implorar por ajuda. Mas que ajuda eles podiam me dar? Isso era mais velho do que qualquer doutrina. Joel, ore. Apenas ore. Vamos intensificar a busca espiritual. Ainda podemos vencer isso. Foi o que consegui dizer. Ele me olhou desconfiado, depois assentiu. Mas já era tarde demais. Naquela noite, Rebeca teve um colapso. Estávamos jantando em silêncio quando ela parou de repente, os olhos vidrados, a colher caída no chão. Começou a murmurar algo em voz baixa. Palavras estranhas. Uma língua que eu não conhecia, mas que reconheci. Era a mesma língua do livro do pacto. Rebeca? Filha? Ela me olhou, mas não era ela. Não havia luz nos olhos, só vazio. Um sorriso torto se formou nos lábios dela e uma voz, outra voz, saiu da sua boca. O tempo acabou, Elias. A colheita começa agora. Ela caiu inconsciente. Célia gritou. Chamamos o médico. Estafa, ele disse. Estresse. Mas eu sabia. Aquilo não era cansaço. Era possessão anunciada. Na madrugada, ouvi vozes fora de casa. Quando olhei pela janela, vi 3 pessoas paradas na rua. Roupas pretas, paradas, em silêncio, apenas me observando. O inferno tinha vindo buscar o que era dele. E eu sabia que ainda não tinha visto o pior. Depois daquela noite, comecei a perceber que eu já não era mais o pastor da cidade. Pelo menos não aos olhos da maioria. A minha reputação, construída em cima de curas, libertações e uma fé que nunca foi minha, começou a ruir como barro na chuva. Nos dias que se seguiram, cochichos tomaram conta da congregação. Olhares desconfiados. Fiéis que antes se ajoelhavam diante da minha oração, agora desviavam o olhar. Sentiam, mesmo que não soubessem como explicar. Sentiam o cheiro da podridão ao meu redor. As pessoas sumiam, mas 2 jovens da igreja desapareceram sem deixar rastro. Uma mulher viu figuras se arrastando pelos corredores da igreja durante a madrugada. Um pai contou que sua filha, de apenas 4 anos, disse ter falado com um homem de preto que tinha chifres de sombra. A cidade estava possuída, mas ninguém percebia que o mal não estava lá fora. O mal tinha nascido no altar. Rebeca melhorou nos dias seguintes. Pelo menos foi o que pareceu. Voltou a sorrir, a andar pela casa, até voltou a tocar teclado no culto de domingo. Mas havia um brilho estranho em seus olhos. Algo frio, contido, como se uma parte dela tivesse sido arrancada e outra parte ainda estivesse entrando. No fim daquele culto, ela se aproximou de mim. Pai, posso conversar com o senhor? Claro, filha. O que foi? Tem uma voz que fala comigo à noite. Ela me chama de escolhida. Diz que fui marcada antes mesmo de nascer. Meu corpo inteiro congelou. Você contou isso para sua mãe? Não, só para o senhor. A voz disse que você já sabia. A voz estava jogando comigo. Estava dividindo nós 2, me despedaçando. Levei Rebeca até o escritório da igreja. Tranquei a porta, sentei com ela, segurei suas mãos. Filha, me escuta com atenção. Quando você era criança, você ficou muito doente. Eu estava desesperado. Fiz uma coisa que nunca deveria ter feito. Ela me olhou séria, em silêncio. Eu fiz um pacto, Rebeca, para te salvar. Eu troquei a sua cura por algo muito maior. Minha alma? Ela perguntou sem sequer hesitar. Sim. Ela ficou imóvel, respirou fundo e por fim sussurrou. Eu sei, eu sempre soube, só não queria acreditar. Antes que eu pudesse responder, as lâmpadas começaram a piscar. A sala tremeu, como se o chão tivesse vida. Rebeca apertou minha mão
e seus olhos viraram, pupilas dilatadas, pretas como carvão. E uma voz gutural, sobre-humana, saiu de sua boca. Ela sabe. Ela aceita. O julgamento está feito. Agora resta o sacrifício. A sala inteira escureceu. Quando a luz voltou, Rebeca estava desmaiada no meu colo. E eu entendi pela primeira vez que não havia mais como fugir. A dívida seria cobrada. E o preço agora era sangue. Eu carreguei minha filha nos braços até o carro, como fiz quando ela era pequena, com febre, pedindo colo. Mas naquela noite, eu não a carregava apenas por amor. Eu a carregava por culpa. Célia quase desmaiou quando viu Rebeca desfalecida. Inventei mais uma mentira. Desmaiou de novo. O médico disse que é só estresse. Mas meu rosto denunciava. A mulher que dividia a vida comigo via através de mim, só não sabia o quanto. Deitei Rebeca no quarto e fiquei lá sentado ao lado da cama a madrugada inteira, sem dormir, sem mexer um músculo. A cada hora que passava, o ambiente ao redor dela ficava mais gelado, mais denso. Era como se o ar fosse feito de vidro prestes a estourar. Às 3h13 da madrugada, Rebeca abriu os olhos, completamente lúcida. Me olhou com ternura e falou com a voz dela. Só que não era ela. Tomás, ele quer o que foi prometido. Minha garganta travou. O que exatamente ele quer? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Ele quer a confirmação final, a entrega, a última palavra. Ela sorriu. E essa palavra tem que vir de você. Fiquei em silêncio. O tempo congelou. Minha filha era o altar agora, o altar da minha escolha maldita. Se eu disser não, ele a leva mesmo assim? Ela fechou os olhos e a resposta veio num sussurro. Não. Se disser não, ele leva a cidade inteira. A cidade. As pessoas que acreditaram em mim. As famílias que oraram comigo. Os jovens que desapareceram. Todos eles estavam na balança. Foi então que eu compreendi o tamanho do erro que cometi. O pacto não era só meu. Eu vendi mais do que a vida da minha filha. Eu vendi a inocência de uma cidade inteira. Corri até a igreja. Já amanhecia quando entrei, mas ali dentro o tempo parecia diferente. O altar estava tomado por velas negras que não haviam sido acesas por mãos humanas. Havia símbolos riscados no chão com um tipo de cinza que cheirava a carne queimada. No púlpito, o livro do pacto, aberto, esperando minha decisão. E então, ele apareceu. O mesmo homem, terno escuro, mãos cruzadas nas costas, sorriso educado, como se fosse o gerente de um banco do inferno. Veio assinar a entrega? Não, falei firme. Vim negociar. Ele deu uma risada baixa. Elias, o senhor do altar. Ainda não entendeu? Aqui não existe negociação, só cumprimento de contrato. Então me leve, agora, no lugar dela. Ele se aproximou. Os olhos ardiam como brasa viva. Você já é meu, desde o momento em que assinou. A sua dor é bônus, mas a alma dela, essa sim, é o prêmio principal. E eu sou um excelente cobrador. O templo tremeu. As velas explodiram em labaredas. Do chão começaram a surgir vozes, gritos, lamentos, as almas dos desaparecidos, presas, alimentando o pacto. E naquele instante eu soube. Ou eu entregava Rebeca, ou todos iriam arder. Mas algo dentro de mim também despertou. Uma fagulha. Uma lembrança antiga da fé verdadeira. Aquela que não nasceu no pacto, mas na dor da perda. No choro da criança que não queria morrer. No desespero de um pai que só queria salvar. Gritei, eu desfaço esse pacto, eu renuncio em nome de Jesus. O templo explodiu em escuridão, a voz dele rugiu. Tarde demais, Elias, tarde demais. Na hora em que gritei o nome de Jesus, o chão da igreja se partiu, literalmente. Uma rachadura se abriu bem no centro do altar, e dela saiu um calor insuportável, acompanhado de um grito, não humano. Era como se todas as almas que eu havia traído estivessem sendo arrancadas de dentro da terra, implorando por libertação ou por vingança. As luzes estouraram.
As paredes tremeram. A cruz, antes invertida, caiu no chão e se quebrou em 2 pedaços. Eu estava sozinho, ou achava que estava. Mas quando olhei para a entrada do templo, vi Rebeca. Ela havia vindo atrás de mim. Estava parada na porta com os cabelos soltos, os olhos fixos no altar, o rosto pálido como vela. Caminhou lentamente na minha direção, sem medo, como se estivesse hipnotizada. Atrás dela, as sombras se contorciam nas paredes. Senti o ar ficar mais denso, como se o próprio tempo hesitasse em continuar. O homem, ou o que quer que ele fosse, se virou para ela com um sorriso triunfante. Rebeca, minha oferenda fiel, o sacrifício perfeito. Ela não é sua, gritei, ficando entre os dois. Você pode me levar, mas com ela você não vai tocar. Ele riu, alto, um riso que sacudiu os vitrais da igreja. Elias, ainda não entendeu? Ela já está comigo, desde o momento em que você assinou, desde que aceitou o milagre sem pagar o preço. Rebeca me olhou e chorou, mas não de medo, de compaixão, por mim. Pai, eu sei que você tentou. Eu sei que fez isso por amor, mas agora não tem volta. O que ele quer, ele vai tomar. O chão estremeceu novamente. Da rachadura central do altar subiu uma mão negra feita de sombra sólida, com unhas longas, deformada, como se tivesse sido esculpida na dor. Ela estendeu os dedos na direção de Rebeca. Foi aí que tomei a decisão que jamais pensei ter coragem. Corri até ela, abracei minha filha com força e puxei um pequeno frasco de óleo ungido do bolso, um que eu mesmo consagrei anos atrás, quando ainda acreditava que servia a Deus. Eu te cubro com esse óleo, filha, pelo sangue de Cristo, pela verdadeira fé, pela redenção. Derramei o óleo sobre a cabeça dela. Rebeca gritou, um grito que não era dela. Algo saiu de dentro dela, como fumaça viva urrando, retorcendo-se, tentando voltar para o corpo dela. A entidade rugiu. Você não tem mais direito, Elias. Você não pertence à luz. Caí de joelhos. E naquele chão sujo, rachado, amaldiçoado, eu supliquei. Pela primeira vez em anos, orei de verdade. Sem microfone, sem plateia, sem teatro. Deus, eu não sou digno. Eu me vendi. Mas minha filha, ela é inocente. Me perdoa. Se ainda tiver misericórdia, me escuta agora. Tudo ficou em silêncio. E então ouvi um sussurro, baixo, suave. Não era a voz do inferno. Era diferente. Era a voz que eu tinha deixado de ouvir há anos. Elias, o preço é a verdade. Foi nesse momento que entendi. Para vencer o diabo, eu precisava ser exposto, humilhado, quebrado. Eu precisava confessar, diante de todos. A verdade era o que selaria o fim do pacto. Mas essa verdade poderia me destruir. No domingo seguinte, a igreja estava lotada como nunca antes. Os fiéis chegaram com rostos esperançosos, muitos ainda falando dos acontecimentos estranhos das últimas semanas. Eu sabia que aquela seria a hora da verdade e também do meu julgamento. Enquanto esperava no camarim, o suor escorria pela minha testa. Cada gota parecia carregar o peso de anos de mentiras e pecado. Eu não estava apenas enfrentando a congregação, estava enfrentando a mim mesmo. Quando subi ao púlpito, o silêncio tomou conta do templo. O único som era o fraco crepitar das velas. Tomei a Bíblia em minhas mãos, mas ela parecia pesada, como se carregasse todas as dores do mundo. Respirei fundo e comecei. Meus irmãos, o que vou dizer agora talvez quebre a fé de alguns, ou talvez a fortaleça, se ainda houver espaço para a verdade. Eu contei tudo, desde a doença da minha filha, o desespero, o pacto sombrio que fiz com uma entidade que se disfarçava de ajuda. Confessei cada mentira pregada, cada milagre fingido, cada momento em que vendi minha alma e a alma de Rebeca para salvar sua vida. O silêncio foi absoluto. Alguns fiéis começaram a chorar, outros se afastaram, chocados. Vi olhares de incredulidade, de raiva, até de medo. Eu não estou aqui para ser o seu pastor perfeito.
Estou aqui para ser um homem quebrado, que busca a luz mesmo após mergulhar na escuridão. Rebeca entrou no salão, segurando as mãos da mãe. Ela olhou para mim com olhos cheios de uma coragem que eu nunca teria. Aproximou-se do altar e falou: Eu sei que meu pai fez escolhas erradas. Eu sei que carregamos uma sombra, mas estou aqui para lutar, para provar que a fé verdadeira ainda pode vencer o que nos persegue. E então algo inesperado aconteceu. Um murmúrio começou a crescer entre os fiéis, uma onda de compreensão e perdão. Mas enquanto isso, senti novamente aquela presença. O homem de preto estava lá, invisível para todos, mas presente para mim. Ele sussurrou no meu ouvido: A verdade liberta, sim, mas também destrói. Sua confissão é o primeiro passo para sua queda, Elias. Meus joelhos fraquejaram, mas eu permaneci firme. Que venha o que tiver que vir, porque só na verdade encontrarei a força para salvar minha filha e a mim mesmo. E naquele momento, compreendi que a verdadeira batalha só estava começando. Depois da confissão, pensei que a tempestade fosse passar, que talvez a verdade fosse um bálsamo para a alma da igreja e para a minha. Mas o inferno, ele não gosta de ser derrotado, e menos ainda, ignorado. Nos dias seguintes, o clima na cidade ficou pesado, quase sufocante. Fiéis começaram a faltar. As portas da igreja se abriram menos vezes. O murmúrio da dúvida virou um grito silencioso. Até mesmo Rebeca mudou. Aquele brilho estranho em seus olhos voltou com força, como se uma parte dela estivesse presa entre a luz e as sombras, lutando para escapar. Na madrugada de uma terça-feira, acordei com o som de vidros quebrando. Corri até a sala da igreja e vi uma cena que me cortou o coração. As janelas estavam estilhaçadas, cobertas por símbolos riscados com carvão. No chão, marcas de pegadas queimadas, como se algo estivesse tentando entrar ou sair. Joel apareceu, ofegante, com o rosto pálido. Elias, isso não é mais brincadeira. Estamos cercados. Não sei quanto tempo mais a gente aguenta. Mas eu sabia que não era só a igreja que estava cercada. Era a minha alma, a nossa família. Naquela mesma noite, encontrei uma carta anônima no meu carro. A tinta tremia em letras vermelhas. O tempo da escolha acabou. Prepare-se para entregar o que prometeu. O diabo nunca joga limpo. Olhei para o céu nublado e senti uma vontade imensa de fugir, de me esconder. Mas sabia que não podia. Não mais. Tinha chegado o momento de agir, de fazer o último sacrifício. E mesmo com o medo paralisando minhas veias, pensei em Rebeca, minha filha marcada, minha oferenda. Eu precisava lutar por ela, mesmo que isso significasse encarar a escuridão de frente. A noite da última vigília chegou como um pesadelo silencioso. A igreja estava tomada por uma tensão palpável que fazia o ar parecer mais denso, quase sufocante. Rebeca e eu estávamos sentados lado a lado no altar, cercados por alguns fiéis que ainda acreditavam e estavam dispostos a lutar ao nosso lado. Eu podia sentir a presença dele, o homem de preto, o cobrador do pacto, observando cada movimento, cada palavra. Sabia que naquela noite a cobrança final seria feita. Começamos a orar, mas as palavras saíam pesadas da minha boca. Não era uma oração comum, era uma súplica desesperada, um apelo por misericórdia. Rebeca cantava um cântico antigo, com uma voz doce e quase etérea, que parecia romper a escuridão. De repente, as luzes começaram a piscar e a temperatura despencou. Um vento gelado percorreu o templo, apagando as velas uma a uma, até restar apenas a chama trêmula do altar. Foi quando ele apareceu. O homem de preto estava no meio da igreja, vestido de sombra, com olhos que brilhavam como brasas. A voz dele soou como um trovão. Elias, é hora de cumprir sua parte. Meu coração acelerou. Eu sabia que não podia fugir. Era o momento da verdade. Eu estou pronto, respondi com a voz firme, mesmo que minhas pernas tremessem. Ele estendeu a mão para Rebeca. Acolha seu destino, filha da promessa. Ela se levantou lentamente e caminhou até ele. Eu queria gritar e impedir, mas estava preso pelo medo e pela culpa. Quando ele tocou Rebeca, uma luz negra a envolveu.
Um grito agudo que parecia rasgar o céu preencheu a igreja. E então, algo inesperado aconteceu. Rebeca olhou para ele e falou: "Eu não sou sua." A sombra estremeceu. "O que disse?" rugiu ele. "Eu sou filha do homem que ousou desafiar o inferno," disse ela, a voz firme. Aquele momento foi uma virada. A sombra hesitou, sua forma começou a se desintegrar, e uma luz começou a emanar de Rebeca. Uma luz pura, forte, que iluminava o templo inteiro. Eu caí de joelhos, chorando e agradecendo. A batalha estava longe de acabar, mas naquele instante soube que ainda havia esperança. Quando a luz emanou de Rebeca, parecia que o próprio céu havia descido até aquele templo maltratado. Era uma luz que queimava a escuridão, que afastava as sombras que nos atormentavam havia meses. O homem de preto recuou, contorcido pela intensidade daquela força que não esperava encontrar. Ele lançou um último olhar furioso para mim, como se eu fosse o único responsável por aquele castigo, antes de desaparecer em uma nuvem negra que se dissipou lentamente no ar. O silêncio voltou pesado, mas dessa vez cheio de esperança. Rebeca caiu em meus braços, exausta, mas viva. Eu senti a pureza dela retornando, como se a marca horrível que carregava começasse a desvanecer. Era a redenção, a resposta à minha oração mais sincera. Os fiéis presentes começaram a chorar, abraçando-se e louvando. A igreja estava inteira, não mais como um lugar de terror, mas como um símbolo de vitória. Naquele momento, algo dentro de mim que havia sido apagado há anos voltou a brilhar. A fé verdadeira. Não aquela que eu fingia ou vendia, mas a fé que nasce do arrependimento e do amor incondicional. Mas eu sabia, no fundo, que a luta não havia acabado. O pacto sombrio podia até ter sido quebrado, mas as consequências das minhas escolhas iriam me acompanhar para sempre. E então, prometi a mim mesmo, eu dedicaria minha vida para proteger essa luz, para garantir que nenhum mal jamais tocasse minha família novamente. Porque a verdadeira batalha não é contra as trevas do mundo, mas contra as sombras que carregamos dentro de nós. Os dias seguintes foram como o renascer das cinzas. A igreja, antes tomada pela escuridão e medo, tornou-se um refúgio para aqueles que buscavam não apenas cura, mas esperança. Rebeca recuperou a luz no olhar e, mais do que nunca, irradiava uma força que me enchia de orgulho e paz. Mas a verdadeira transformação aconteceu em mim. Eu, Elias, que há anos havia perdido a fé, reencontrei-a no lugar mais improvável, no sofrimento, na humildade e na verdade. Nunca mais fingiria crer em milagres fáceis ou em poderes que não dominava. Nunca mais venderia a esperança alheia por um preço obscuro. Naquele altar marcado pela dor, fiz um pacto diferente. Um pacto com a verdade, com o amor, com a justiça. Não foi fácil. Muitos me julgaram. Muitos se afastaram. Alguns irmãos não perdoaram o homem que havia falhado. Mas outros entenderam que a verdadeira fé não é a perfeição, e sim a busca constante pela luz, mesmo quando tudo parece perdido. Rebeca e eu continuamos lado a lado, reconstruindo não apenas a igreja, mas a nossa vida, tijolo por tijolo, oração por oração, e sempre que o passado tentava bater a porta, com suas vozes, seus vultos, seu pacto sombrio, eu olhava para minha filha e sabia que a maior força para resistir estava ali, no amor que nos salvou. Porque o diabo pode até jogar sujo, mas a fé verdadeira, ela renasce das cinzas mais profundas. E eu escolhi viver. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.